Caríssimos irmãos e irmãs, quem veio à missa no último sábado, né? A gente estava celebrando o primeiro domingo do Advento, abrindo esse grande tempo litúrgico e que todos nós sabemos, né? É um tempo que, em primeiríssimo lugar, nos vem à mente assim, como que uma preparação para o Natal do Senhor. Mas, no domingo passado, as leituras todas, no fundo, não convergiam para uma mensagem, de alguma maneira, natalina. No fundo, era Jesus Cristo anunciando a sua segunda vinda, o fim dos tempos. E a gente entende, de fato, que advento, enquanto uma expectativa para o Cristo que vem, também é uma expectativa para o Cristo que vem no final dos tempos. Então, é um tempo litúrgico que nos convida também a essa vigilância para a segunda volta de Cristo. No segundo domingo do Advento, a ausência desse clima natalino continua, em que nós encontramos, no caso do Evangelho de hoje, uma figura, eu diria, destacadíssima nesse período, que é João Batista. Um homem, nós sabemos desde dos primeiros relatos dos Evangelhos, a conexão que aquele homem tinha com Jesus Cristo. Era primo de Jesus, basicamente, anunciado pelo anjo Gabriel à Virgem Santíssima, quando ele foi dar a notícia, a missão que Deus tinha para Nossa Senhora, o próprio anjo disse: Isabel, tua parenta, está grávida do 6º mês, aquela que era considerada estéril. E aí a missão de João está diretamente conectada a Nosso Senhor. João aparece então como o precursor, aquele que vai preparando de fato os caminhos dos corações para que então as pessoas pudessem abraçar a mensagem de Nosso Senhor. Ainda assim, a mensagem de hoje, ela vai nos voltando para esse primeiro aspecto do Advento, que é a preparação para a chegada de Cristo no fim dos tempos, né? A preparação do nosso coração, aplanar o nosso coração para poder receber Jesus. E a pregação de João, ela era muito clara. O próprio Evangelho de hoje descreve de maneira bem precisa como era basicamente a vida daquele homem. Ele morava num deserto, afastado assim do dia a dia da cidade, mas a sua fama era tão grande que as pessoas, multidões inteiras, iam ao encontro de João para escutar a sua palavra, a sua mensagem de conversão. Era basicamente aquilo que ele pregava, a conversão, o abandono do pecado, e aquilo era concretizado de maneira simbólica num batismo. As pessoas mergulhavam nas águas do Jordão pedindo a graça do arrependimento, como que sendo lavados de seus pecados. E aí João mesmo, ele admite que aquilo é apenas uma preparação para o verdadeiro batismo que será trazido por aquele que é mais forte do que ele, do qual ele não tem nem a dignidade de desatar as sandálias de seus pés. Aqui João está claramente apontando para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria me aprofundar um pouco, precisamente, nessa mensagem que o Evangelho de hoje recorta da pregação de João. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Está próxima a vinda de Deus. Não sabemos quando, o Evangelho do domingo passado, não sabeis nem o dia nem a hora. O Filho do Homem virá como um ladrão, ele não avisa quando vai chegar. Mas ainda assim, esse reino está próximo. A vinda de Deus está cada dia mais próxima. E aí a nossa preocupação é tão somente estar preparados para esse grande encontro. E a melhor preparação, aqui que está o centro da pregação de João, essa preparação, essa expectativa que nós devemos nutrir em nosso coração, não é concretizada se a gente cruza os nossos pés e fica sentado no sofá esperando que isso aconteça. A preparação, a expectativa que Deus espera de cada um de nós, é uma expectativa ativa, uma esperança ativa, em que deve me mover a me preparar a partir de atitudes bem concretas para esse encontro. Por isso que a mensagem, a palavra central do Evangelho de hoje é precisamente essa: conversão. E a conversão não é uma mera mudança de mentalidade no sentido conceitual, ainda que a palavra conversão signifique isso, mudança de mentalidade. Mas é uma mudança de toda a vida. É um abandono da vida antiga, da vida de pecado, e a busca sincera, ativa, por uma vida nova, realizada, renovada pela graça de Deus. E a maneira de concretizar essa conversão, João ele já deixa bem claro quando um grupo de judeus
se aproxima do Rio Jordão para pedir o batismo. Diz o seguinte, né? Quando João viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, ele lhes disse. E aqui a gente, antes de ler a palavra de João, lembrem-se quem eram os fariseus concretamente. Aqueles homens cuja santidade era valorizada apenas como um elemento exterior, parecer ser santo. Cumprir aquelas regrinhas, ser visto pelos demais, se valorizado enquanto um exemplo de cumpridor da lei, pessoas que se garantiam no reino dos céus, como que nos primeiros bancos, tão somente por pertencer ao povo e cumprir meticulosamente, embora exteriormente, a lei de Deus e de Moisés. Então, quando João viu esse grupo se aproximando do Rio Jordão para pedir o batismo, vejam as palavras doces que ele dirige aos fariseus e aos saduceus. Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? E aqui vai. Produzir frutos que provem a vossa conversão. E aqui a gente entende o que é realmente uma conversão. João está cobrando frutos dessa atitude. Ou seja, mudar de vida, se converter, abraçar a fé, passar a fazer parte, passar a ser um membro da igreja. João está dizendo, cadê os frutos disso daí? Cadê os frutos dessa conversão? E aqui é o tema central, caros irmãos. A grande preparação que Deus espera de cada um de nós, ela deve implicar uma mudança nas nossas atitudes concretamente. A minha vida tem que mudar. A maneira como eu toco a minha existência, ela tem que ser transformada quando eu abraço o Evangelho. E os frutos que João fala são precisamente essas atitudes que a gente começa a abandonar ou que a gente começa a praticar após termos sido tocados pelo Evangelho. E é isso que demonstra a veracidade ou a falsidade das nossas conversões. Imaginem, por exemplo, um homem que, arrependido de seu pecado, vamos teorizar aqui, né? Um homem que traiu a sua esposa. E ele chega para ela e diz, amor, olha, fiz isso, tal, estou realmente arrependido. Me desculpa, por favor, me dê mais uma chance. E aí a moça vai lá, por amar, por ser fiel àquele compromisso que fez no altar do Senhor, de fazer dar certo, ela vai e diz, tá bom, eu te perdoo, vamos lá recomeçar. Passa um tempo, o homem vai e faz a mesmíssima coisa novamente, e ele olha para aquele seu pecado, e ele sente, de fato, dor, ele fica arrependido, angustiado por aquilo, e com sinceridade ele vai e pede perdão novamente. E a esposa vai lá, tá bom, eu te perdoo, eu vi que você está arrependido, né? Vou te perdoar mais uma vez, ok. E aquilo vai, imaginem, uma recorrência naquele mesmo pecado, né? E a pessoa fazendo juras de que vai se converter. Chega uma hora em que aquela conversa já não nos convence mais. E a gente então pede uma prova. Cadê os frutos dessa decisão? Cadê os frutos reais desse arrependimento? Como é que isso se concretiza de fato na sua vida? Por exemplo, se aquela pessoa que inúmeras vezes caiu por fraqueza, diria, naquele pecado de traição, de adultério, enquanto que aquele homem não apresentar os frutos, que são, por exemplo, romper com aquela amizade, excluir e bloquear determinados contatos, parar de frequentar determinados ambientes que recorrentemente o levaram para aquela queda, enquanto ele não apresentar esses frutos, a outra pessoa nunca mais vai confiar nele. Então, a conversão verdadeira, aquilo que João está cobrando dos fariseus, são precisamente essas atitudes concretas, né? Provem que de fato vocês querem buscar o reino de Deus, provem que de fato vocês abraçaram essa conversão e querem mudar de vida. Atitudes concretas, né? Então, nós não podemos reduzir a nossa vida cristã a um discurso bonito. Mudei de vida, agora encontrei Jesus. Encontrei mesmo? Onde está a prova disso na minha vida? Isso aqui, caros irmãos, essa fala aparentemente um pouco dura, ela se harmoniza perfeitamente com as nossas fraquezas. Porque se, ainda que fazendo propósitos concretos e lutando decididamente, a gente caia, o nosso soerguimento, né, reerguimento, o nosso recomeçar, ele vai estar sempre disponível da parte de Deus, né, para conosco, se nós provarmos com atitudes concretas de realmente recomeçar. Então, cometi isso, fiz besteira,
mais uma vez, uma e outra vez, mas se a cada queda eu conseguir me levantar com uma luta ainda mais decisiva, a nossa caminhada cristã pode ser um pouco disso, né? Uma constante de cair e recomeçar com mais empenho, de cair, tropeçar e me levantar com mais empenho, com mais força, até que pouco a pouco a gente vai vencendo e se libertando de qualquer tipo de pecado. Mas a conversão, volto a dizer, ela tem que ser concretizada a partir de atitudes na nossa vida. E aí nós não podemos nos fiar como os fariseus, né? Que João está dizendo, não penseis para entrar no reino dos céus que basta dizer Abraão é nosso pai, ou seja, o mero fato de eu pertencer a esse povo, o mero fato de eu pertencer a essa igreja, de sentar nestes bancos, isso aqui não me garante muita coisa. É preciso que essa pertença se traduza numa vida, de fato, voltada para nosso Senhor, né? Essa é a verdadeira conversão. Na primeira leitura, nós, como eu disse naquela formação sobre o tempo do advento, né, uma outra figura surge que vai ganhando um destaque quase que diário nas nossas liturgias, né, que é o profeta Isaías, chamado também do evangelista do Antigo Testamento, o homem que mais profetizou sobre o Messias. E por isso que, nessa preparação para a vinda de Nosso Senhor, a gente vai recolhendo esses textos de Isaías. E a leitura que nós encontramos hoje é aquela leitura em que ele anuncia, digamos assim, o Messias, que ele seria ungido com os dons do Espírito Santo, sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. Essa, parênteses, é aquela leitura que Jesus vai fazer na sinagoga, em Cafarnaum, quando ele lê essa palavra e diz, hoje se cumpriu essa escritura, Jesus se colocando de fato como o Messias ungido. Mas o mais interessante que eu queria comentar com vocês é a continuação. Isaías ele vai anunciando que mundo esse Messias traria, que mundo ele realizaria entre nós. E vejam que maneira interessante de anunciar a paz trazida por Cristo. O lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo vai se deitar junto com o cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos. Até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado. O leão comerá palha como o boi e a criança de peito vai brincar na toca da serpente. O que ele está descrevendo aqui? Uma espécie de harmonia entre toda a criação. A harmonia essa que foi perdida precisamente no pecado original. O paraíso, a humanidade inteira e a criação de Deus viviam em harmonia. Mas o pecado foi destruindo tudo aquilo. Então a mensagem de Isaías é que o Messias que virá, ele vai restaurar a obra que o nosso pecado destruiu. E essa obra aqui, ela vai sendo construída no tempo, também através de nós. A paz que Deus quer instaurar no mundo, o reino dos céus, concretamente, ele vai chegar no seu cume na segunda vida de Cristo, quando a história se concluir. E até lá, Deus ele conta conosco para emplacar, de fato, né, implantar esse reino aqui na terra, um reino de paz e de justiça. Mencionei isso aqui numa homilia durante a semana, em que esse texto voltou, né, pela primeira vez aqui no tempo do Advento, aquela promessa para quem é devoto de Nossa Senhora de Fátima, que a Virgem Santíssima fez para quem rezasse o terço. No fundo, naquele contexto de guerra, a Virgem Maria disse, rezai o terço todos os dias para que o mundo encontre a paz. Essa foi a promessa de Nossa Senhora. Muita gente acha que essa paz que ela prometeu, fruto da oração do terço, é uma realidade meio mágica, que a gente vai rezar e de repente as guerras vão acabar, como se não passasse pela nossa própria vida. Não é isso a promessa. A promessa, no fundo, é que o terço, a oração enquanto tal, ela traz a paz, porque em primeiro lugar, ela pacifica o meu coração. Quando eu vou me aproximando de Deus, quando eu vou, por exemplo, rezando o terço, que é exatamente isso, né? Contemplar junto com a Virgem Santíssima a sua vida e a vida de seu filho, aquela paz que vem de Deus, ela começa a habitar o meu coração. E eu começo a me pacificar por dentro e a pacificar todo o meu redor. A começar pela minha família. Uma família que reza o terço é uma família que encontra a paz, ainda que em meio às dificuldades. E aí, aqui que está a promessa. O terço ele é capaz de encontrar, de realizar a paz no mundo, porque ele vai pacificando os corações
de todos aqueles que se voltam e se convertem a nosso Senhor através da oração. Então, aquela promessa que Isaías menciona, né, profetiza na primeira leitura, que o Messias realizará em seu tempo, é uma promessa que se cumprirá também a partir de nós. Quando a gente vai devotando o nosso coração a Deus, vai nos abrindo cada vez mais a sua palavra, então os planos e a obra de Deus vai, pouco a pouco, se realizando no mundo. Peçamos a intercessão da Virgem Santíssima, de João Batista, que nós hoje também contemplamos no Evangelho, para que nós possamos sempre, em cada momento, preparar o nosso coração para a vinda de Deus e, ao mesmo tempo, com a nossa vida, preparar o mundo e os corações dos nossos para que Deus possa atingi-los e transformar essas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.